Quero falar sobre a soberania de Deus, um Deus soberano, pois este é um atributo de Deus, somente Deus é soberano. Quando eu não entendia sobre soberania de Deus, mas eu entendia sobre a soberania dos homens, essas pessoas que se sobrepõem sobre os outros quando são autoridades, quando são os que mandam, né, em questão de ter o poder na mão, e também os manipuladores, né? Então eu confundia esse tipo de autoridade com soberania de Deus, um Deus autoritário, imutável. Realmente ele é. Soberania é isso, imutável, né? Mas todas as palavras que possa ir definindo a palavra soberania, também está a palavra Deus não muda, Deus é fiel, Deus é firme, Deus é rocha, e por aí vai, até onde a gente pode ir lendo nas escrituras e vendo o quanto é importante saber quem é Deus, como Ele é, para saber em quem confiamos, né? Então, quando chega um ponto de analisar a Deus, quem Ele é, e logo analisar ao ser humano quem Ele é, aí então foi me abrindo os olhos do Espírito e eu fui entendendo a importância de que Deus é soberano. Hoje eu digo grata. Gratidão, gratidão, Deus, por ser um Deus soberano. Inflexível, né? Mas também tem a palavra misericordioso. Mas esse inflexível não é aquele Deus duro, que bateu o martelinho ali e está batido. Sabe, como um juiz de difícil sermos entendidos. E não é nada disso, né? Soberania de Deus. Eu dou graças a Deus e graças a Deus por ter entendido o quanto é importante Deus ser soberano diante das nossas fraquezas. Porque se Deus não fosse soberano, então eu já tinha como me perdido. Estava morta, como diz, a vaca já tinha ido para o brejo, né? Da nossa alma. Porque nós somos tão versáteis, volúveis, né? A gente sobe, a gente desce, a gente não tem firmeza, a gente é cheio de dúvida, a gente é cheio de incerteza, de indecisões, a gente não se posiciona com firmeza. Então aí já é uma fé fraca, né? Aí eu digo, depois de tudo isso que eu me analiso como ser humano, como é importante descobrir que Deus é soberano. Ele tem a rédea na mão. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o domínio, independente dos meus altos e baixos. É maravilhoso descobrir isso, né? E comparar como que às vezes as pessoas ensinam errado a gente, né? Como que é difícil uma pessoa querer se aproximar de Deus se ela vê um Deus que as pessoas ensinam como um Deus soberano e implacável, mas não ensina o quanto importante é Ele ser implacável. É para que nós não nos perdamos, para que nós não nos desviemos, para que nós não nos escorreguemos pelos vãos dos dedos dele, né? É o amor de Deus infinito, a misericórdia de Deus infinita,
que faz com que ele seja esse Deus fiel, sempre e sempre e sempre. Por isso se diz outro versículo que diz assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E outro versículo ainda diz: podemos agora nos acercar ao trono da graça com toda a confiança, porque Deus é inabalável. Ele está ali firme como uma rocha. Seu amor inabalável. O Deus Todo-Poderoso que não se deixa desviar nem um fiozinho de luz para um lado nem para o outro. Por isso que ele diz: eu sou o que sou. É o começo e fim, alfa e ômega. Não tem nada fora de mim, nada além de mim. Então esse é o Deus, a rocha inabalável, Deus firme, forte e soberano, que mantém todas as coisas nos seus devidos lugares, independentemente dos nossos desequilíbrios, dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos defeitos. E está sempre aí. Sempre, sempre o mesmo Deus. Não mudou nada. Por causa das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos fracassos. Ele não mudou nada, ele está aí. Cuidando de tudo igualmente. E aonde que eu quero chegar com isso? A maravilhosa mão de Deus administrando tudo. Cuidando de tudo. Até aquele ponto, até aquele momento que cai a ficha. Respira fundo e diz: ai Deus, obrigado. Vem me ensinar, Senhor, como eu tenho que ser. Revela-se para mim como o Senhor quer ser conhecido cada dia mais profundamente. Porque a fé também vem de ti. Para que ninguém se vanglorie de si mesmo. E então assim, a gente possa se entregar humildemente e confiadamente nas mãos desse Deus amoroso. Firme, estável. Diante dessa grandeza desse Pai que nos abraça, sem lhes dizer nenhuma palavra. Só nos abraça. Né? O pastor que acolhe a ovelha, joga nas costas, pega nos braços e traz para junto. Nós somos um pedacinho de Deus. Né? Existe uma partícula divina, que é o sopro de vida de Deus, que ele soprou o espírito dele nas narinas de Adão, quando foi criado, e ali penetrou um pouco da vida de Deus. Então, todos nós descendentes, nós somos só carne e consciência, que é a alma. Nós somos também um pouco de espírito, que se chama divindade. E divindade é um atributo só de Deus. E nós temos um pouquinho dessa divindade, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança, conforme lhe agradou. E essa é a alegria de conhecer Deus, como ele quer ser conhecido, vale a pena, e valeu a pena. Eu sou tão mais feliz depois de começar a entender as coisas como Deus quer, como Deus se revela, como Deus ensina. Ah, Pai eterno, quisera eu ter aprendido essas coisas muito antes. Teria feito mais bom uso, né? Mais proveito, teria desfrutado o melhor da vida. Deus é maravilhoso, só isso que eu tenho para dizer. Deus é maravilhoso, vale a pena conhecer a Deus como ele quer ser conhecido. Deixa ele se revelar. Pede a ele: vem, Senhor, que nas tuas mãos está todo saber. Venha a nós. Amém.